Oi, pessoal, eu sou a Thaís, do Amigos com Psoríase. Eu acho que vocês já me conhecem. A gente é uma comunidade de apoio e informação a pacientes com psoríase e artrite psoriásica, com quase 80 mil de seguidores. E estamos aí na internet tentando apoiar e ajudar todos os pacientes. Hoje eu vim aqui, estou super lisonjeada por ser convidada. Eu não convidei. Eu fui convidada pelo Dr. Wagner Galvão, dermatologista maravilhoso, um especialista em psoríase e também em outras doenças dermatológicas, autoimunes, para esse podcast, para esse bate-papo, para a gente esclarecer, informar e falar sobre psoríase, né? Principalmente nessa data tão importante, né? Dia 29 de outubro, Dia Mundial da Conscientização da Psoríase, que é um dia para a gente conscientizar, falar de preconceito, falar sobre tratamentos, enfim. Gente, bora lá. Então, Dr. Wagner, vamos começar? Bora. Primeiro eu quero perguntar. Não, na verdade, primeiro eu quero falar. Boa noite, Dr. Wagner. Tudo bem? Como você está? Boa noite, Thaís. Que delícia estar aqui com você. Já tenho como amiga, a gente já está nessa luta. Ixi, a gente conhece faz muitos anos. Exato. E aproveitando esse mês da psoríase, a gente resolveu fazer esse bate-bola. E bora, vamos falar de psoríase. É isso mesmo. Doutor, justamente, a gente combinou esse bate-papo justamente porque no dia 29 é o dia da conscientização mundial da psoríase, um dia muito importante para a gente, de conscientização, de informação, enfim. Mas eu queria começar para as pessoas saberem o que é essa carreira. Como você decidiu ser médico? O que te inspirou a ser médico? Porque primeiro tem que ser médico e depois a especialização. Boa. Para ser médico, aí foi mais fácil, né? Eu era muito bom em matemática. Aí eu fui fazer colegial técnico em processamento de dados. Matemática, física e tal. Aí eu descobri que, assim, eu gosto de trabalhar com gente. Então, legal. Eu tenho pai médico, oftalmologista, mãe médica, homeopata, não tem nada a ver. Mas eu tive a inspiração deles e eu gosto de trabalhar com gente. Aí, dermato. Dermato é uma coisa que na faculdade de medicina... Pois como que você escolheu... Porque tem a faculdade... Quantos anos, doutor? 6 anos de faculdade. E aí depois tem a especialização. Mais 3 ou 4 anos. Puxa vida. Tá. E aí você escolheu a dermatologia por quê? A dermatologia, ela tem uma característica. Na faculdade, no começo, a gente não gosta e não entende. Porque, assim, você aprende... A primeira coisa que você se sente médico lá, né? Quando você aprende a tirar uma historinha. Então, você fala assim, você tem tosse, você tem febre. Como é que é essa tosse? Como é que é o catarro? Daí você vai lá e tira história. Aí, quando chega o pessoal da dermatologia, o camarada entra na sala, olha, fala, você toma o remédio tal, isso é alergia do remédio tal. Você fala assim, como assim? Ele nem perguntou. Que isso? Aí ele olha a lesão e fala, isso aqui é o seguinte, é um vírus que está reativando e está dando uma dor. E a gente, como estudante, fala assim, mas como assim? Ele nem conversou, não tirou história. Ela é muito visual. Então, no começo, a gente não gosta porque não entende. Entendi. Aí depois ela começa a ficar interessante. E ela tem uma característica, porque, por exemplo, nas carreiras clínicas, a clínica médica geral, a gente brinca, né, fica discutindo o sexo dos anjos. Puxa, tem bico de pato, tem pena de pato, faz quá. Mas será que não pode ser um ganso diferente? E a dermato, ela é muito assim, você olhou, se em 20 segundos você não sabe o que é, você vai fazer uma biópsia, mas tem uma chance de você estar perdido no meio do mato. Ela é muito mais rápida, muito mais resolutiva. Entendi. E ela tem pequenos procedimentos. Eu, durante a faculdade, eu acompanhava grupos de cirurgia, grupos até muito famosos em São Paulo. E eu desisti de fazer cirurgia geral no dia que eu entrei numa cirurgia de 16 horas. Que eu falei assim, cara, não dá. Minha capacidade de foco, depois de 4, 5 horas, não dá. E a dermato, ela tem procedimentos de 3 horas, 2 horas e pouco. Aí vai bem. Aí... compatível com a vida. Aí eu fui parar na dermatologia. Que legal. E ela tem uma coisa, olha que legal. Reumatologista. O cara tá lá na UTI. Reumato. Reumato no nefro. Ele tá lá na UTI com potássio nefro de 7. O cara vai,
tá quase para morrer porque ele pode ter uma arritmia cardíaca. Entra lá o nefrologista, liga uma máquina, faz diálise. Aí o potássio caiu para 5,5, salvou a vida do cara. O cara continua na UTI, entubado. Só para esclarecer pro pessoal que não conhece, é o que cuida dos rins, né? É o médico do rim. Tá. Aí liga uma máquina de diálise, salvou a vida do cara. O cara continua lá na UTI, não mudou muita coisa. Dermatologista. Ele tem um prazer que é o seguinte... eu faço muita psoríase, hidradenite e tal, mas assim, tratar acne é uma delícia. Chega um menino lá com 15 anos... Ai, doutor, é o problema de toda pessoa. Não tem uma pessoa que eu acho que não teve problema com espinha, com acne. Chega um menino de 15 anos, bravo, embotadão, chapéu. Com vergonha, né, doutor? Aí você vai lá, acerta a mão no tratamento, ele tira o capuz, corta o cabelo, tira o boné, sai no sábado à noite. Né? E o impacto na qualidade de vida é uma delícia. Então, assim, eu não salvei a vida dele, mas eu devolvi a vida pra ele, o sabor da vida. Esse lance muito da autoestima, né? Da pessoa se olhar no espelho e não gostar do que tá vendo, né? A dermato, ela mexe muitas vezes com esse aspecto da autoaceitação. É quase que o estigma. Muitas vezes as doenças de pele, e para quem tem doença de pele, sabe bem disso, na pele, literalmente, ela socialmente desabilita a pessoa. A pessoa que tem muita lesão de pele, o convívio na sociedade é muito difícil. Já passei tanto por isso, você não tem ideia. Então, é o que a gente ouve muito dos pacientes. Literalmente, eu senti na pele. Isso. Não dá para escapar dessa piada. Então, assim, eu entendo o impacto que uma doença de pele tem, e isso é bíblico, né? A gente tem uma tendência a se afastar porque é diferente. Então, o impacto, quando você acerta a mão e trata, é muito gostoso. A pessoa volta ao convívio. Recupera a vida social dela, a sua autoestima, a autoconfiança também. E, Thaís, eu canso de receber paciente que o pessoal fala, manda lá, vai fazer terapia, vai para psicólogo, psiquiatria. E assim, às vezes, uma das coisas que acontece muito é, você tratou, acertou a mão, melhorou a pele, o resto vai embora. Que o resto era consequência. Consequência daquele estado, né? Que a pessoa tá como é na psoríase. Exatamente. Falando nisso, já que você tocou no assunto, que é o nosso assunto, né? Que é o nosso tema principal, eu queria que você falasse, doutor, você como grande médico, conhecedor do assunto, o que é psoríase, doutor? Boa. Psoríase é uma doença de pele crônica, que é uma inflamação. Aliás, não sei nem se dá para dizer que é uma doença de pele. É uma doença que a primeira e a mais comum manifestação é na pele. Mas hoje a gente sabe que tem manifestação em muitos lugares. Não é uma doença só de pele, não. Sim. Esse conceito é relativamente novo. Então, lá atrás, quando eu estava lá na residência, eles falavam assim, 5% dos pacientes têm um problema lá nas juntas, daí você manda para reumatologia. Hoje a gente sabe que é 30% até 40%. Nossa, e a gente foi entendendo a associação da psoríase com as doenças metabólicas, aumentando o risco cardiovascular. Então, essa história veio nos anos 2000, quando alguns sistemas de saúde tabularam os dados, né? Então, você pegou lá, tem a classificação, o códigozinho das doenças, e daí você fala assim, CID, né? Isso. Que o pessoal pede quando você é testado. Qual que é o CID dessa doença? Aí você pega lá o CID de psoríase, e se você olha o CID de psoríase, a curva de mortalidade de quem tem psoríase é diferente. Existe uma perda de estimados 6 anos de vida. Nossa, doutor. Aí o pessoal olhou e falou assim, mas peraí, do que morre essa pessoa? E foi ver que a maior diferença era na mortalidade cardiovascular. Então, quais são os fatores de risco de mortalidade cardiovascular? Pressão alta, obesidade, síndrome metabólica, diabetes, tabagismo. Quais são fatores de risco para psoríase? Pressão alta, síndrome metabólica, obesidade, tabagismo. Então é pela mesma coisa. Aí quando você pega e ajusta estatisticamente, fala assim, eu vou comparar uma população que eu tenho esse mesmo perfil de obesidade, de outras comorbidades, quem tem psoríase continua morrendo. Fala assim, caramba,
Da onde vem isso? E eles entenderam que a inflamação que eu vejo na pele é o mesmo tipo de inflamação, por exemplo, das placas ateroscleróticas do coração. Nossa, é tipo, então não é na pele, é uma coisa interna mesmo. Tanto que a gente fala de doença autoimune que não é só da pele, né? É uma doença... Isso, é uma inflamação. E lógico, isso é mais claro em psoríases graves e extensas. Ah, sim. Para psoríase leve, a relação não é tão direta. Onde que é o corte? A gente ainda não tem certeza. Tá. Só que quando eu olho, eu entendo que eu tô vendo um pedaço dessa história, mas essa história ela tem outros capítulos. Então, por exemplo, na população geral, eu tenho 10% das pessoas com gordura no fígado. No pessoal de psoríase, é 50%, 60%. Nossa. Então, assim, eu tô pegando... Eu posso pegar por vários lados e todos eles me dizem a mesma coisa. Entendi. Eu tenho repercussão em outros órgãos que passavam embaixo do radar. Então, hoje, eu entendo a psoríase como uma doença sistêmica que eu preciso olhar o paciente sistemicamente. De modo abrangente. Sistemicamente seria de uma Isso. de forma abrangente. Isso, muitas vezes eu tenho que ser o capitão do time e falar assim, o amigo, colega cardio, esse paciente, eu tenho fatores de risco a mais, eu preciso controlar ele melhor. Pessoal, tá saindo aqui, tá aumentando a insulina, eu preciso controlar isso aqui melhor. Então, muitas vezes eu que tenho que ter esses links e manejar o paciente. E nesse sentido, você indicar o paciente para consultar outros médicos, de forma, como fala, multidisciplinar? De tratar de vários âmbitos, cardiologista, o nefrologista. Então, sim e não. Eu preciso mandar todo mundo para tudo? Não. Mas eu preciso gerenciar esse paciente. Ah, entendi. Então, assim, ele tem uma pressão alta tranquila, o clínico geral vai resolver, ou às vezes eu vou passar um remédio antihipertensivo e tá tudo bem. Mas eu preciso gerenciar uma parte disso. Então, aumenta a necessidade de tratamento disso. Então, eu tenho que ver essas comorbidades que aparecem nesse paciente. Entendi. Agora, por um outro lado, eu vejo muitas vezes o pessoal entendendo que isso é a grande importância de tratar. E eu não vejo assim. Eu vejo a grande importância de tratar assim. E um dos grandes prazeres que a própria pele dele justifica o tratamento. E quando eu acerto a mão nisso, eu melhoro a vida dele. Ah, legal. E a gente falando disso, vou fazer uma pergunta meio drástica, assim, meio... A psoríase mata? Então, falando dessa história do sistema de saúde que reconheceu essa diferença de mortalidade, sim e não, né? Então não é que a pessoa vai falar assim, eu morri de psoríase, mas ela é um fator de risco que aumenta... Um fator de risco, não que ela não é uma doença fatal. Isso, era um fator de risco. Mas ela pode contribuir para a morte de um paciente. Então, mas numa expressão diferente, mas é a mesma coisa que falar pressão alta mata. Não é bem que a pressão alta mata, mas ela contribui para ter outros desfechos. Para ter uma evolução, entendi. Entendeu? Não é que a pressão, o cara vai morrer porque ele tem pressão alta, mas a pressão alta leva toda uma disfunção, assim, e o cara às vezes infarta, tem um derrame, tem alguma coisa assim, que é o evento agudo que acaba com a vida da pessoa. Entendi. Então, assim, eu preciso controlar isso como fator de risco. Eu estou excetuando aqui a psoríase pustulosa generalizada. Essa daí é... Que hoje... E a eritrodérmica também, que é uma que Isso, quando pega o corpo inteiro. Isso. A psoríase pustulosa generalizada, hoje, a gente tende a olhar ela como uma doença separada. É mesmo? Sim. E aí eu tenho um contexto diferente. Psoríase pustulosa generalizada, eu tenho mortalidade. Mortalidade com percentual não desprezível e tal. É um evento agudo. Enquanto a psoríase está queimando, a PPG, a psoríase pustulosa, ela é uma bomba, explodiu, plum. Então, às vezes, é quadro grave, UTI, é outra história. Hospital, UTI e tudo. A psoríase eritrodérmica, assim, é muito grave e até pode... Que ela abrange o corpo todo, ela espalha pelo corpo inteiro. Isso. Por definição, ela é uma psoríase disseminada. A maioria dos autores fala assim, tem que ter mais de 80% do corpo envolvido, 60%. Assim, é muita coisa. Tem no corpo inteiro, tá?
Eu já passei por... Você viu, né? Minha situação. Você que me salvou, eu já passei por isso, gente. Aí você vê, mesmo esta muito grave, hoje a gente consegue tratar e ficar bem. Não, doutor, foi um mês. Eu tava no inferno num dia, com psoríase no meu corpo inteiro, e um mês depois eu já tava no céu, já comemorando, já tudo. E doutor, vamos já emendar esse assunto. Quais os sintomas da psoríase? Mais comum. Tem as lesões de pele mais características, da forma mais comum, que são placas bem delimitadas, vermelhas, que descamam. Ela tem alguns lugares que ela gosta mais, então nos cotovelos, joelhos, atrás das costas, couro cabeludo, mas virtualmente ela pode dar até no RG, pode dar em tudo que é lugar. Né? Inclusive genital, né? E olhos, enfim, tem... Isso, aí existem essas outras formas. Por exemplo, genital, geralmente é o que a gente chama de psoríase invertida. Então dá nas axilas, nas virilhas. Ah, sim. Genital. Eu conheço, Tá? Então, mas o mais comum é na pele. Psoríase mesmo, em placas. Em placas. Isso. Pode ter psoríase unguial, pode ter psoríase... As unhas. Nas unhas. Eu tenho. Psoríase couro cabeludo. Também. Psoríase gutata. A gutata, você viu que a minha é a gutata, né? Que é um monte de pontinho, parece catapora. Então, mas olha que interessante. Às vezes na mesma pessoa, a gente pode ter em momentos diferentes, formas diferentes. Por quê? Porque é a mesma doença. Então, a gente classifica esses tipos de lesão, mas não quer dizer que a doença é diferente. Isso tem um impacto muitas vezes nas pesquisas. As pesquisas dos grandes remédios, eles são feitos olhando muito para psoríase em placas. Mas, muitas vezes o cara lá tem invertida, tem genital, tem face, couro cabeludo, unguial. E a gente vai vendo palmo plantar, por exemplo. Palmo plantar, que é muito... O pessoal, assim, sofre bastante, porque é um atrito direto, né? As mãos, a gente... O tempo todo, os pés, tem que caminhar, você não consegue caminhar direito. A psoríase palmo plantar, quando grave, ela é uma das mais incapacitantes. Porque muitas vezes as pessoas não conseguem fazer as atividades mínimas. Então ela não consegue se limpar. Pegar um copo, não consegue se alimentar. De caminhar. Sim, não consegue andar. Então, o mais legal, reverte, né? Dá pra tratar. Dá pra tratar, é isso aí. E o que você acha dos tratamentos convencionais, assim, do que já foi feito e até eu vou falar, gente, porque é uma coisa que ainda me frustra muito, de médicos que em 10 minutos vão lá e passam uma pomadinha e manda você para casa, dos tratamentos... Fala um pouco assim dos tratamentos convencionais. Eu vou te falar bastante tipo dos corticoides. Aí eu queria que você falasse um pouco dos corticoides e o quanto eles são eficientes hoje e o quanto não é. Assim, boa. Prós e contras. Geralzão do tratamento de psoríase. Então imagina que é uma escada. O primeiro degrau é o tratamento tópico. E ele começa lá com os hidratantes, tipo, cremes e pomadas. Tá, gente? Ó, tópico cremes, pomadas, loções, soluções e tal. Então, a gente não abandonou, isso a gente continua usando, mas ele tem lá o seu limite e a sua função. Então, usar hidratante diminui a irritação, diminui a chance de ter psoríase. Legal. Hidratação é fundamental, gente, por favor. Pô, aí, quando eu tenho poucas lesões em áreas mais limitadas, a gente usar esses cremes anti-inflamatórios, muitas vezes à base dos corticoides, bom, isso não está errado. Isso funciona, isso vai bem. Qual que é o problema? O pessoal, muitas vezes, eles indicam mal. O corticoide ele tem potência vai de 1 a 7. Então, de baixa a muito alta. E eu preciso ajustar a potência para o tipo de lesão e para onde que ela funciona. Um erro muito comum que o pessoal faz é o seguinte: tem a lesão, passe a pomadinha aí 2 semanas. Sumiu, beleza, tá de alta, acabou. Não, vai voltar tudo. Eu preciso fazer alguma coisa a mais. Então, essa mesma ferramenta, ela pode ser usada melhor, né? Eu não vou ficar prescrevendo, não é o objetivo do podcast, mas se eu olhar a lesão, tratar a lesão, sumiu a lesão, parei de tratar, tá tudo errado, ferrou, vai dar ruim. Porque a psoríase, até vou
vou incluir aqui na sua fala, porque a psoríase até hoje não tem cura, né, doutor? Ela tem tratamento, mas ela não tem cura. Então, essa frase eu tenho... É difícil, né? Eu tenho sensações dúbias Nem da me frase. fale, eu que tenho psoríase, é difícil falar isso. Mas eu odeio essa frase, por favor. Eu não gosto de falar ela pra ninguém. Eu não vou falar mais. Não, mas quer ver? Agora, o porquê que eu não gosto dela? Porque muitas vezes, se eu falo que ela não tem cura, você ouve que não tem tratamento. Entendi. A pessoa associa... A pessoa meio que desiste. Eu nunca vi... O paciente, tipo, desiste? Eu nunca vi um médico falar pro camarada que tem diabetes: essa doença não tem cura. Diabetes não tem cura. Pressão uma alta. Autoimune, inclusive, também, né? Pode ser, não ou pode ser metabólica. Mas pressão alta. A sua doença não tem cura. Fala assim, não, peraí, faz o seguinte, você tem pressão alta? Toma aqui esse comprimidinho. Beleza, controlou? Vamos tratar. Volta daqui a 3 meses, volta a 6 meses, vou olhar se tem mais alguma coisa e tal. Fazer um tratamento. Tá. Descontrolou? Troca o comprimido. Tá vendo como fica muito mais suave? Porque assim... É muito impactante, né? Falar que a doença não... É frustrante. Você tem uma doença que não tem cura. Eu posso tirar a esperança da pessoa e ela não conseguir ver o quanto a gente consegue contratar. Evoluir no tratamento e conseguir, tipo, uma qualidade de vida e uma melhora na doença, assim, incrível, né? Coisas incríveis. Hoje, muitas vezes, o tratamento da psoríase é o seguinte: a pessoa tinha uma psoríase muito grave, passou por vários tratamentos, ficou lá 10, 15 anos, aí você acerta a mão no remédio, ela vai tomar uma injeção a cada 3 meses. E ela tá andando na praia, tá tudo bem. E quem tá na praia olhando... fala assim, não tem nada. E isso é muito diferente de uma doença que não tem cura. Então eu tenho... É muito relativo, né, doutor, esse conceito, muito... Então, eu não gosto. Eu acho que desestimula é uma porrada muito forte. E eu vejo muitos colegas falando com boa vontade. E não é que eu tô mentindo, falar, tem cura. É assim... Quer ver? Eu gosto mais de uma outra abordagem. O pessoal me pergunta assim, Thais, doutor, mas quanto tempo eu vou tomar esse remédio? Né? Aí eu brinco com o pessoal, fala assim, olha, o seguinte, isso não é uma sentença. A gente vai continuar tratando até o momento que a gente acha que é bom para você. Acha que é suficiente para controlar o que você tem, os seus sintomas. Na minha cabeça eu tenho claro que eu tô propondo um tratamento de bastante tempo. E pode ser que eu nunca tire esse tratamento, mesmo controlando os sintomas. Mas por um outro lado, se o cara às vezes dá uma cansada, tá muito bem, tiver umas férias medicamentosas, hoje isso já começa a ser possível. E hoje a gente já começa a olhar uma coisa que talvez essa seja uma das grandes novidades do mundo da psoríase. Tem algumas pesquisas que estão mostrando pra gente cada vez mais que, se bem tratada no momento adequado, isso ainda é um talvez, eu consiga mudar a história da doença. Inclusive, o que a gente está falando sobre a artrite, né? De a pessoa nem desenvolver no futuro a artrite psoriásica, que foi o meu caso. Então, aí entra aquela pergunta assim, qual que é a relação de psoríase com a artrite psoriásica? É assim, normalmente... em 70% dos casos, aparece primeiro a pele. Então, assim, de quem tem psoríase, mais ou menos 30% vai ter artrite em algum momento. 30%. Beleza. É bastante, né, doutor? Mas desses que têm artrite, 70% começou na pele. Mais ou menos 25% começou as duas juntas, pele e articulação. Tá. E uns 5% tinha algum problema nas juntas, e depois abriu a pele, e daí é mais fácil fazer o diagnóstico. Entendi. Porque, bem a verdade, o diagnóstico de psoríase, ele é mais fácil que o diagnóstico de artrite psoriásica. Doutor, só fala um pouquinho o que é artrite, para as pessoas que não conhecem, não sabem o que é. Beleza. E só um pouquinho dos sintomas, só para dar uma esclarecida pro pessoal. O que é artrite? Eu tô falando aqui mais da psoriásica. Tá. Artrite é o seguinte, é uma inflamação das juntas, né? Das articulações. Isso. Articulações são as dobras. E ela pode pegar de várias formas. Sim. Então, assim,
A artrite, que são essas inflamações das juntas, ela pode acontecer nas juntas periféricas. Então, por exemplo, nas juntas dos dedinhos, nas juntas dos punho, cotovelo, joelhos. E isso, às vezes, ela fica dolorosa, ela fica inchada. Dói. E tipicamente, ela de manhã, ela acorda travada. Rigidez matinal. Então, muitas vezes o pessoal chega falando, mas eu tenho dor no joelho. Daí fala assim, escuta, você tem dor no joelho no fim do dia, quando você carrega muito peso? Então isso aí é artrose. Geralmente isso é mecânico. A característica da dor inflamatória, a característica que chama mais atenção, ela é uma dor de repouso. Então a pessoa acorda travada, aí quando ela começa a movimentar... Já acorda com dor. Isso, às vezes acorda, chama rigidez matinal. Acorda, leva 15, 20, meia hora para fazendo movimento, aí solta. Sabe aquela história? Articulação, ela é uma dobradiça, né? Então aqui imagina uma dobradiça da porta. Faltou o WD, você abre a porta... Aí você joga o WD e começa a mexer, aí ele solta. Exatamente isso que acontece. Na dobradiça, que é a articulação, ela tem um líquido que lubrifica, o líquido sinovial. Sim. Que tipicamente de manhã você tem menos. Como na boca, né? Você não acorda com a boca seca? Sim. Então quando você acorda, você vai estimulando, produz esse líquido sinovial, aí ele libera, aí solta. Nossa, doutora, só para um comentário pessoal, assim, eu sofri demais, assim, a dor da artrite, quem sabe, quem já passou por isso sabe o que é muito difícil. Talvez mais, não sei, eu não consigo comparar, talvez mais difícil do que as lesões na pele, mas enfim. Mas, doutor, hoje a gente já tem coisas muito bacanas para falar dos tratamentos da psoríase e que poucas pessoas sabem. Além desses tratamentos que a gente fala que já são mais... não sei se falar obsoletos, se é a palavra certa, mas assim, a gente tem os medicamentos biológicos que são medicamentos que têm transformado a vida das pessoas com artrite psoriásica e psoríase. Eu, particularmente, e eu quero deixar aqui meu relato, porque eu acho muito importante para falar para as pessoas, que eu fiquei 33 anos com a minha pele e com a dor. Artrite e psoríase. Eu recebi o medicamento biológico, em um mês eu não tinha lesão nenhuma. Em 3 meses, a dor eu acho que demora um pouco mais, né, da artrite. Em 3 meses eu já não sentia dor nenhuma. Aí eu falei, gente, isso é um milagre. Mas eu queria que o doutor explicasse pra gente o que são os medicamentos biológicos, imunobiológicos e como que eles têm mudado a vida dos pacientes. Os medicamentos imunobiológicos, eles são anticorpos. Então, eu vou explicar para quem não entende, para quem não é da área. Doutor, fala bem simples. Sabe o que é uma vacina? Então, o sujeito toma vacina para pneumonia. Então, você vai lá e dá uma injeção que tem um combinadinho com um pedacinho da bactéria que causa pneumonia. Para causar... Para o corpo produzir anticorpo. Anticorpos para aquele... Então, o anticorpo é uma proteína que a gente normalmente produz. E hoje, a maior parte dos imunobiológicos, eles são anticorpos ou humanos ou humanizados. Então, ele é um Yzinho, que é uma proteínazinha, que ele gruda em algum lugar. Então, ele tem um alvo que ele gruda. E hoje, a gente consegue grudar ele em algumas proteínazinhas que as células usam para conversar. E a gente tem como alvo no tratamento da psoríase, da artrite psoriásica, proteínas que causam inflamação, que é uma sinalização de uma célula inflamatória para o outro. Então é mais ou menos assim, é o apito do guarda-chefe chamando o exército dele. Entendi. Né? Ou até, pior, chamando os bandidos. Sei. Né? Mas assim, a gente consegue mexer em algumas coisas muito pontuais. Aí eu vou voltar um pouquinho. Nos tratamentos clássicos lá, então... A fototerapia hoje a gente usa na psoríase com menos entusiasmo, honestamente. Mas assim, e corticoide tem lá. Também. Corticoide tópico para lesões pequenas, Você falou, bem. Tem
corticoide Cada caso é um caso. sistêmico, injetável, Injeção. a gente não usa e a gente, ao contrário, a gente contraindica. Na psoríase ele piora, não faz sentido nenhum. Doutor, eu ia até comentar do corticoide, que a gente falou lá atrás sobre corticoide. Essa da injeção, o que foi aí que eu descobri o efeito rebote. Se você quiser falar até um pouco. Então, por que a gente contraindica o corticoide sistêmico, quer dizer, injetável oral, no tratamento da psoríase? É porque, assim, ele deixa a pessoa, às vezes, refém disso. Ele é um tratamento que, médio e longo prazo, para esta doença não faz sentido nenhum. E muitas vezes a gente dá um pouquinho e quando tira, ela explode. Nossa, doutora, eu já passei por isso muitas vezes. Então, não faz sentido nenhum no mundo de hoje. Aí tem lá o metotrexato. O metotrexato é uma medicação já antiga, muito tradicional. É um imunossupressor, é isso? Ele é um remédio oral que ele é um citostático, ele diminui lá a reprodução das células, grosso modo. Em determinada dose para cima, ele é imunossupressor. Determinada dose para baixo, não. Imunossupressor significa diminuir o meu sistema imunológico, assim, tipo... Existe uma definição que a maioria dos médicos não sabe, tá? Mas assim, tem uma definição de onde que vem imunossupressão. Imunossupressão é o seguinte, veio do transplante. Sim, ele é muito utilizado. Eu já li sobre isso em transplantes. Então, mas assim... Para a pessoa não rejeitar o órgão. Falei certo? Perfeito. Doutor? Então, assim, quando a pessoa recebe um órgãozinho de outra pessoa tal, a gente tem que dar um monte de remédio que segura o sistema inflamatório para ele não ter problema. Aí, o que o pessoal percebeu? Que algumas pessoas que usavam esses remédios recebiam algumas vacinas onde tinha vacinas de vírus vivo, e o vírus vivo atenuado, enfraquecido, ou a bactéria enfraquecida, que não causam nada nas pessoas normais, naquelas pessoas com esses remédios davam a doença que não era para dar, que era para proteger. Era pra dar. E aí veio o conceito, essas pessoas são Imunossuprimidas. Então, por exemplo, existe Desculpa, doutor. Uma pessoa, por exemplo, com psoríase e artrite psoriásica é imunossuprimida? Por exemplo, corticoide é imunossupressor? Todo mundo vai falar que sim. Só que assim, ele é imunossupressor acima de uma determinada dose. Com uma dose bem alta. Tá. Não é nem bem alta, mas assim, em doses baixas não. O metotrexato é a mesma coisa. Tá. As medicações que tratam psoríase, elas são imunossupressoras? Até são quando eu olho a bula e falo que eu não posso dar vacina viva. Tá. Mas na prática, aí entra uma diferença conceitual, né? Que é o seguinte, o conceito na medicina, da bancada lá do médico, principalmente o médico mais velho, que a gente falava assim, nossa, esse paciente é imunossuprimido, o que você quer dizer? Aumento de infecção, mais pneumonia, mais câncer, mais dor de cabeça, reação à vacina e tal. Isso a gente não vê nesses tratamentos. Então, assim... Você diz do biológico? Dos biológicos mais específicos. Tá? E os biológicos, a ação dele depende do alvo. E eu tenho vários alvos possíveis. Eles são mais específicos, né, doutor? Eles vão lá no X do problema mesmo. Eles vão... Então, mas eu tenho do X, do Y, do Z, e com efeitos diferentes. Entendi. Então, eu tenho imunobiológicos que são mais imunossupressores. Eu tenho imunobiológicos que são menos imunossupressores. Mas, doutor, a eficácia... O que você acha da eficácia deles? Porque eu não sei, quando você se formou em medicina, enfim, você era, acho que um menino. E a gente não conhecia muito de biológicos. E hoje você é o super conhecedor de medicamentos imunobiológicos para tratamento de doenças de pele autoimune. O que mudou? Qual que é o impacto que você vê nos seus pacientes com medicamento imunobiológico? Tá. Inclusive eu. Boa. O que aconteceu? Você viu o antes e depois, né, gente? Eu mando para vocês um antes e depois. O que acontecia? Lá atrás, com a chegada dos imunobiológicos, a gente ganhou um nível de eficácia que a gente não tinha antes. Com um perfil de efeito colateral muito bom, mas que ainda dava alguns problemas. Então, a primeira linha dos imunobiológicos... Foi que 2002 com o Mira?
o Mira, assim, apesar de ter sido aprovado por aí, na prática, quando eu estava na residência, a gente estava começando a ter alguns casos. Então isso era 2008, por aí. Tá. Porque a gente tinha um problema que, assim, já tinha um remédio, mas ele não tinha aprovação para várias indicações. O Mira, ele veio, que é o adalimumab. Tá, o adalimumab. Ele veio primeiro para artrite reumatoide, depois para doença inflamatória intestinal. Sim. Chegou para psoríase. Doença de Crohn também. Que é doença inflamatória. Isso. Isso, retocolite, doença de Crohn. E depois quando ele veio para psoríase, a gente tinha aprovação, mas eu não conseguia dar o remédio, porque o sistema não fornecia o remédio. Não fornecia. Então eu peguei e era muito caro, né? Isso. Então a gente pegou lá na residência, e eu até brinquei isso numa aula que eu dei no congresso recente, que era assim, a gente atendia, né, na véspera do ambulatório de psoríase, a gente pegava a receita de acitretin, e ficava preenchendo os papéis, deixava o nome em branco e a dose em branco. Aí chegava o paciente ruim, você completava o nome, a dose e repetia a receita. Era tipo automático. Era o que tinha. Era o que tinha. Sei lá, 60% dos pacientes eram com metrixato. Não era algo personalizado, era... A gente tinha 3 opções, e a gente chamava de terapia rotacional, porque uma começava em mal, você dava outra. A outra dava mal, você dava outra. Aí quando essa ia mal, você voltava para a primeira. Então você tentava espremer o limãozinho, tipo, Entendi. Mas já acabou. Não, mas vai dar mais uma caipirinha ali. E o que acontecia? Os pacientes, quando eles estavam muito ruins, eles atravessaram o corredor, iam para uma outra salinha específica, e eles tinham acesso a essas novas vacinas. E você via o pior paciente, o péssimo, fica bom. Então a gente, é incrível. como assim, residente, a gente pegava o cara ruim e torcia para ele ficar péssimo, porque daí ele atravessava a sala, ganhava os outros remédios e ficava bom. Nossa, doutor. Olha como mudou. Nossa. Aí, o que aconteceu? Essa era a primeira linha dos imunobiológicos. Sim. Depois, uns 3, 4 anos depois, houve uma segunda linha de imunobiológicos que já tem um alvo diferente. Que a eficácia é um pouquinho acima, mas a segurança é muito acima. Então, doutor, isso que eu ia falar. Eu acho que tem muita gente, tem muitos pacientes que têm medo, né, dos biológicos. Inclusive, eu vou deixar claro aqui, o doutor pode até reforçar depois, esses medicamentos são fornecidos, eles são caríssimos. Gente, é caro mesmo. Só que eles são fornecidos gratuitamente pelo SUS. É só você seguir as orientações do seu médico, dermatologista, reumatologista, e vocês conseguem esse medicamento gratuitamente pelo SUS. Meu doutor, esses medicamentos assim, como que o paciente avança nesse tratamento e como eu acho que eu perguntei, como que você se sente, qual o retorno que você tem dos seus pacientes quando você indica um medicamento imunobiológico? Tá. Medicamento imunobiológico não é para todo mundo, tem critérios de gravidade e a gente tem alguns passos que tem que passar antes de terapia. Que bem a verdade, a gente resolve muitos casos. Ele é caro, caríssimo. Eu vou fazer uma brincadeira. Já nem tanto. Se você olha os biosimilares pro governo... Biosimilares, é verdade. Das medicações dessa, que entraram lá atrás... O preço já é muito mais barato. Se eu pudesse apostar uma coca com você, você vai se surpreender com o preço do adalimumab que o governo paga hoje. Então, hoje, o adalimumab para o governo brasileiro... Que é o Mira, né? O Mira é o nome comercial de uma das marcas. Hoje, o governo brasileiro dividiu o Brasil em 4... Que ele perdeu a patente, né? Depois de 20 anos, você perde a patente e aí começa a fazer os biosimilares. Isso. Né? Aí o governo brasileiro dividiu o Brasil em 4 áreas e cada uma dessas áreas está recebendo de uma marca. Uma delas é a original, o originador, que é o Mira. Aí tem outras 3. Então, em São Paulo não é o Mira original, é um biosimilar. O biosimilar custa o tratamento hoje pro governo mais ou menos R$300 por mês. Sério? Sim. Olha como surpreendente. Pois é, porque as pessoas... doutor, isso eu recebo muito no meu canal, né, nas redes sociais.
quando eu posto alguma coisa sobre os biológicos, as pessoas falam, nossa, mas que absurdo. E realmente é isso, você consulta na internet, 13 mil. As pessoas não entendem que, como você mesmo disse, doutor Wagner, já existe todo um sistema do SUS, do governo, para disponibilizar esse medicamento para a pessoa gratuitamente. Então, E fora que o custo para o governo não é o mesmo que a gente vê na farmácia, né? Vamos abrir uma janela, que eu acho que é uma janela muito importante. Custo do imunobiológico. Começando. É assim, hoje, para psoríase, eu tenho duas formas de conseguir essas medicações. Através do governo. Então, o SUS, ele me dá o direito a 4 medicações e 1 para criança. Né? E eu tenho uma ordem. Em primeira linha, o adalimumab. Em segunda linha, eu posso escolher uma dessas outras 3. E para criança, ele dá, teoricamente, etanercept. Por um outro lado, para quem tem convênio, existe uma regulamentação dos convênios. Médico, exatamente. Que dentro de critérios de gravidade estabelecidos, e tem lá um critério de tratamentos anteriores, o convênio também fornece essa medicação obrigatoriamente. Sim. Tá. Ah, mas eu quero pegar pelo SUS. Então, só explicando mais coisas. É assim, existe uma lei de ressarcimento ao SUS que, se você tem CPF e tem convênio, se você pegar pelo SUS, o SUS vai lá e pode cobrar do convênio. E ele não cobra o preço que ele paga. Ele cobra o preço de mercado, tem lá todo um racional. Nossa, gente. Existe toda uma lógica, inclusive, para esse custo ser assim. Então, às vezes, o pessoal fala assim, mas isso é muito caro. Então, eu vou citar uma das pesquisas, né, que existe uma construção desse preço. Inclusive, o Brasil é uma das referências na construção do preço. Porque o preço, mesmo o alto que você fala, em relação ao mercado mundial, é um dos mais baixos. Quando você bota o preço, um remédio novo no mercado, tem lá várias formas de você estabelecer o preço. Então, se você botou um imunobiológico... Só completando, doutor, porque o medicamento biológico é um medicamento muito mais complexo, não é um comprimidinho, né? É um medicamento complexo. Isso, como eu falei, ele é um anticorpo. Então, assim, você não tem genérico, você tem biosimilar, que é uma lógica completamente diferente. Me permite usar uma marca, né? Fazer uma brincadeira. Para explicar isso. Yakult. Qual que é a cópia do Yakult? É isso. Ele é uma cópia. Porque você não tem o bichinho que... O Yakult é um biológico. Tá. Ele é feito a partir de uma bactériazinha. Aqueles lactobacilos vivos e tal. Mas a brincadeira é o seguinte. As outras marcas não têm a mesma mãe desses lactobacilos. Entendi. Ele tem que criar os dele. E desculpa a brincadeira, né? Não tem nada do Yakult. Às vezes não fica igual. Entendi. É biosimilar. Por isso que tem esse similar. Não, mas você tenta copiar uma coisa, você tenta copiar um filho sem ter a mesma mãe. A brincadeira é essa. Tá. Mas existem padrões, ele tem que ter a mesma cadeia de proteína, ele tem padrões de... Tipo, não tô falando que é ruim, não tô falando mal dos biosimilares, não. Sim. Mas é muito mais difícil. Entendi. Tá. Preço do imunobiológico. Quando entra um remédio novo, biológico novo, ele tem basicamente 2 jeitos de fazer o preço. Primeiro jeito, é um medicamento novo, brincadeira à parte. Chegou um remédio para tratar... Inovador. Para tratar corintianismo. O cara não vai mais ser corintiano. Vai curar essa doença de ser corintiano. De ser corintiano. Pronto. Eu sou corintiano, tá, doutor? Minha esposa também é, mas a brincadeira continua. Uma brincadeira é a seguinte, não tem ainda um remédio para tratar corintiano. Tá para curar o Corinthians dentro de mim, aqui da minha alma. Boa. Tá. Vamos lá. Então, como que é feito o preço? Ele pega e fala o seguinte, esse remédio é brasileiro? Não, não é. Então ele pega o país de fornecimento, de fabricação, vê o preço desse país, ele pega 12 outros países, é uma cesta de países, e ele vai pegar o menor preço que ele achar desse, e essa é uma das formas que ele pode fazer o preço. Então, o preço do Brasil, ele é tão referência que tem um monte de países Caramba, nossa. que esperam o Brasil precificar o remédio. Para depois eles colocarem. E daí eles copiam e colam.
Entendi. Então, por exemplo, México, Colômbia, Chile, alguns países da América Central, fica todo mundo esperando o Brasil achar o preço dele e todo mundo copia. Quer ver? Isso dá até uma distorção. Exemplo, um desses 12 países é a Grécia. E a Grécia, em determinado momento, estava numa baita de uma crise. Então, os coitadinhos da Grécia só lançavam o remédio na Grécia depois de ter o preço do Brasil, para não cair. Então, assim, pronto. Essa é a primeira forma. A segunda forma, grande forma de fazer o preço de um remédio. O preço do remédio ele é feito, já é um remédio para tratar a psoríase, por exemplo. Chegou mais um remédio para tratar a psoríase. Complexo, não é qualquer... Não, então, mas é um remédio que já tem alguém para ele comparar. Não é uma S para dor de cabeça, gente. É um negócio sério. Mas não é complexidade. Ele já tem com que ser comparado. Então, por exemplo, remédio para psoríase, ele já tem vários comparadores. Então, quando chegou um remédio novo, ele vai comparar o preço e a eficácia com esses que já tem. E vai tentar se... E a tendência desses remédios da psoríase que estão chegando mais novos é ele ser mais eficaz e mais barato. E o preço vai caindo. Entendi. Então, assim... Porque as coisas melhoraram muito, né? A gente estava falando aqui do Mira, né? De 2002. E hoje a gente está em 2024. Assim, as coisas... Os medicamentos melhoraram muito, né? Na psoríase... Tanto com relação à eficácia... E também com efeitos colaterais. Isso. Então, na psoríase a gente foi muito feliz e ganhou um presente que os remédios mais novos, eles têm sido muito eficazes, com eficácias... Não é que o mais novo é o mais eficaz, não, mas assim, em geral a tendência foi a eficácia ir subindo. Cada paciente é um paciente, né, doutor? A gente não pode generalizar, né? Não, mas assim... Tô certa, né, o que eu tô falando. Quando você vê na média... ele tem uma chance maior de levar aquele... Não é que ele vai levar todo o paciente lá, mas se antes ele tinha chance de 60%, agora é de 70%, 80% de pegar o paciente e botar naquele grau de melhora. Tá? E eles foram... No meu caso foi 100%. Então... Perfeito. 100%, doutor. Então, isso é o que a gente chama de PASI 100. Os remédios mais antigos, eles tinham uma chance de pegar um paciente e levar a PASI 100 de mais ou menos 30%. Os remédios mais novos, eles estão de 50% a 60 e poucos por cento de chance. Imagina. Então, o que acontece pra gente? E essa é a vida prática. Caso grave, você tentou o primeiro remédio, não deu certo, tá tudo bem, troca. Eu tenho outras boas opções. E hoje, no mercado privado, convênio, eu tenho 12 opções. E acaba de chegar o primeiro medicamento para psoríase oral com tecnologia diferente avançada. Oral, assim, sem ser a injeção que a gente, né, a gente está falando dos biológicos que geralmente é injeção, ou mensal, ou trimestral. E um medicamento oral, um comprimido mas com equivalência dos biológicos? Sim, ele é um medicamento-alvo, é um medicamento diferente. Para ser perfeccionista, ele não é um imunobiológico, ele é um medicamento de uma classe que a gente chama de pequenas moléculas, mas ele é um medicamento de um patamar de tecnologia e inclusive de custo próximo ao dos imunobiológicos e também de segurança e de eficácia. Então a gente chegou primeiro no Brasil, que é o Deucravacitinib, é um remédio oral, chegou no Brasil recentemente, o lançamento foi agora mês passado. E que você tem participado, né, dessas inovações, né, que tem vindo aí para psoríase, né? E aí, doutora, a gente está falando de tratamento, a gente falando pro pessoal para consultar seu médico, vai no dermatologista, procura falar sobre os biológicos, enfim. Mas, doutora, eu queria que você desse um recado, assim, pro pessoal que assim, nos meus canais tem muito, é um monte de gente procurando conselho sobre qual pomada usar, o que usar, e dá um Dr. Google, vou falar real, dá um Dr. Google e fala, não, gente, não vou no dermatologista não, vou lá, vou procurar aqui. Eu queria que você desse um conselho, assim,
para os pacientes de psoríase, artrite, enfim, o quanto é importante procurar um médico especializado, um médico dermatologista, ao invés de se automedicar? Hoje, o conhecimento que a gente tem de psoríase mudou, assim, radicalmente nos últimos 10 anos, e eu posso dizer que revolucionou nos últimos 4 anos. Verdade. Então, assim, quem respira esse mundo, e tenho vários colegas que respiram esse mundo, que veem muita psoríase, que estudam muito, a gente tem conseguido coisas muito legais, a gente tem muito a oferecer para o paciente. Então, apesar de, às vezes até com a mesma ferramenta, eu consigo usar essa ferramenta melhor, porque eu entendo melhor a doença. Eu consigo, por entender melhor a doença, tratar melhor as comorbidades. E hoje, é que assim, é difícil explicar num videozinho curto, assim, o como para mim é gostoso receber um paciente com psoríase, que eu sei que se ele topar tratar, se ele entrar nesse tratamento, o resultado final... Ele vai ter um... Então, hoje chegou uma paciente que chorou na consulta, num consultório. Doutor, mas eu já chorei demais com a psoríase também. Então, mas a vontade, sabe quando a gente tá jogando baralho, que eu tenho a carta escondida aqui, dá vontade de passar essa carta para ela e falar assim, eu sei que se você começar a tratar daqui a 3 meses, você vai chegar aqui sorrindo. Ai, que legal. Como hoje eu também recebi uma sorrindo. Que legal. Nossa, isso é muito bom. É muito gratificante, né, na sua profissão, nessa trajetória médica que você tem, de ver pacientes tendo essa melhora, né, e essa evolução no tratamento médico. Mas, mais uma vez, doutor, deixa uma dica aí pro pessoal, até para falar para todos vocês, para evitar o Dr. Google, procurar um dermatologista, porque assim, você falou, são 6 anos de medicina, mas não sei quantos de especialização e muitos mais anos de evolução, vocês não param de estudar, essa é a verdade, médico não para de estudar. Olha, pelo menos a minha turma, não. Porque é o mundo. Então, assim, se você tá encalhado em algum tratamento, assim, procura alguém que faça essa doença bem. Dá uma olhadinha nisso. Porque é verdade, a dermatologia, ela ficou muito ampla e tem gente que faz coisas completamente diferentes. Tipo a estética, a dermatologia. Isso, a cosmiatria, a estética e tal. Que assim, tá tudo bem, legal. Não, tudo bem. Mas é outro mundo. Mas é outro universo. Hoje, as pessoas que se propõem a tratar desses pacientes com psoríase, em geral, estão mais ligadas a essas novidades, têm mais acesso, entendem melhor o impacto desses novos tratamentos, de como tratar diferente essa doença. E a gente tem conseguido coisas que eu olho... Quer ver? Vou contar uma anedota aí. Outro dia chegou um paciente lá no consultório, aí o cara trouxe uma pastinha de exame e falou assim, putz, ele passou comigo em 2017, se eu não me engano, enrolou para fazer os exames, aí em 2018, perdeu o convênio, teve não sei o quê, aí deu uma sumida e voltou agora. Agora? 2017 voltou agora. E piorou muito. E ele falou assim, quando entrou a pandemia, aí que eu resolvi não tratar, que eu tava morrendo de medo, que não sei o que e tal. E passou muito tempo muito ruim, e agora resolveu voltar tá muito ruim. Voltar a se cuidar. Deixa eu pular nessa piscina. E ele trouxe os meus pedidos e os meus relatórios lá de trás, 2018, 2017. De anos atrás. E olha que interessante, né? Eu olho isso hoje, eu não posso nem criticar, mas eu entendo que hoje eu faço diferente do que eu fazia em 2018. Então, assim, eu que naquela época já estava no mundo da psoríase, já respirava isso, tinha um ambulatório só de psoríase. É um ambulatório de psoríase, verdade. E hoje eu faço diferente do que eu fazia lá atrás, mesmo estudando muito lá atrás. Você está sempre aprendendo, né, doutor? Quantos congressos, quantos cursos, quantos... Isso. Né? Então, assim, imagina a pessoa que às vezes nem, sei lá, se dedica a estudar esta parte, talvez ela ainda não esteja nem naquele mundo de 2018, que não é o mesmo mundo de agora. Então, assim,
a mensagem de esperança é, se você tem uma psoríase grave, uma psoríase que não está respondendo, não está indo bem, cara, procura alguém que faça bastante isso, que faça bem. Um dermatologista, gente. Isso. Procura um Não dermatologista é o Dr. Google, bacana. Não. Aí tem até uma musiquinha, de vez em quando eu mostro para os pacientes lá no YouTube, que é uma banda de médicos da Suécia, que eles falam assim... Uma banda de médicos? Depois que é assim, a gente manda para vocês. Depois até para vocês. Never trust your Google, ou never... alguma coisa assim. Nunca confie no Google. Que ele falava uma brincadeira, ele em inglês e tal, mas ele fala assim, se você fala que você tem tosse, ele fala câncer de pulmão, você vai morrer. Não, é verdade. O Google, gente, ele é tão abrangente, é um buscador, ele te dá várias opções. Se você falar que tem algum sintoma, ele vai falar que você tem 15 doenças prováveis e só um médico pode falar para você, pode dar para você o seu diagnóstico. Um médico, gente. E a gente hoje, assim, tipo, além do diagnóstico, o dia a dia que a gente recebe, muitas vezes, Thaís, é a pessoa que tem o diagnóstico de psoríase e fala assim, mas meu caso não tem jeito, eu não tenho o que fazer, eu não sei mais o que fazer, tentei de tudo. Aí você vai olhar, como eu falei, tem uma escadinha de tratamento, é como se ele não tivesse entrado no primeiro Nem degrau. entrou no primeiro passo. Aí a gente olha e fala assim, nossa, olha quanta coisa eu tenho pra fazer. E eu sei que se não der certo nesse aqui, no próximo vai dar, ou no próximo vai dar. Doutor, tô 34 anos na luta. Então, mas... eu também tenho... gente, 34 anos na luta. E fui nesse degrauzinho de passo, degrau em degrau, até chegar no... Então, mas essa gravação que a gente faz hoje, você ter o seu canal, e eu falo muito também, é assim, não pode levar esse tempo todo hoje, não faz sentido. Pois é, doutor. Eu demorei... Foi 2016 que eu comecei com os biológicos. E eu tive psoríase, tipo, 30 e poucos anos, minha vida inteira, e sempre com aquele desespero das crises, a vergonha, a falta de autoestima, o preconceito, que é muito forte, né? Você até comentou sobre, né, doença visível, que as pessoas, a parte social é muito difícil. E aí, com o biológico, eu fiquei 30 e poucos anos e em um mês depois eu já não tinha praticamente nenhuma lesão no corpo. E em 3 meses a dor da artrite sumiu. Então. Assim, é uma coisa que você fala, gente, isso é um milagre, sabe? É incrível. Então, mas imagina a gente que às vezes você, né, a gente que não tá muito longe de fazer milagres, mas você sabe que quando você dá a receita, a pessoa começa a tomar, vai voltar alguém falando, nossa, isso é um milagre. Fala assim, que delícia. Porque a artrite, quando ela deforma a articulação... tem, né? A parte que começa a deformar, né? Isso é irreversível. E a gente sempre olhou a psoríase, e isso é um erro. Como se assim, a hora que eu acertar a mão nesse tratamento, ela vai melhorar. Mas não importa se é agora, daqui a 6 meses, daqui a 1 ano, daqui a 2 anos, 3 anos. E eu não, né? Mas assim, acabavam condenando as pessoas que têm essas doenças a ter uma jornada muito longa. Então, eu de 30 e poucos anos. Como a sua. Que precisou ter artrite para alguém evoluir seu tratamento. E que hoje é o contrário. A gente já começa a ter alguns dados, ainda que preliminares, que você consegue evitar. Se eu trato direito a psoríase grave, eu começo a evitar que ela vire artrite. Nossa, doutora, isso daí é fantástico, assim. Eu acho que tem muita coisa, assim, tem muita coisa para se descobrir sobre a psoríase, né? É uma doença um pouquinho complexa, enfim. Aí deixa eu inverter o papel. Aí, aquela coisa que o pessoal... Esses dias eu vi horrorizado lá em algumas comunidades, os comentários, né? Sai um comentário lá assim, depois a gente comenta da causa da psoríase. Mas assim, que efeito que você teve né? Que efeito você teve de efeito colateral de imunobiológico? Doutor, eu vou falar. Olha, eu recebi a injeção,
numa data. 1 mês depois, minhas lesões tinham sumido. 3 meses depois, minhas dores, que eram incapacitantes, tinham sumido. Eu não tive nenhum efeito colateral. O pessoal tem muito medo desse negócio. Por ser um medicamento um pouquinho mais complexo, uma injeção, alguma coisa assim, o pessoal, nossa, mas o que eu vou sofrer com isso? Vai me dar isso, vai me dar aquilo. Doutor, eu não sofri nada. E eu tenho testemunhos também de pessoal que me manda lá na página, que não assim, é praticamente 100% dos pacientes não têm efeito colateral com esses medicamentos. Então, vou dar para o pessoal de casa é o seguinte: a chance de eu tirar o imunobiológico por efeito colateral é extremamente baixa. Não, doutor, é praticamente O pessoal zero. fica procurando isso. Fica. Então, a gente faz alguns exames para ver se tem contato prévio com tuberculose, Não, mas é não sei o quê. importante os exames, assim, Beleza. gente, é muito importante. Todos esses medicamentos, a indicação, você tem que fazer uma triagem, tem exames específicos Isso. para saber se está tudo bem com você. A gente tira essas pedras da frente. Sim. Uma vez que não tem essas pedras na frente, a chance de efeito colateral é extremamente baixa. E, tirando a primeira linha, que são os anti-TNF-alfa, que tem um pouco mais de infecção, a segunda e terceira linha que tem na psoríase, elas são extremamente seguras. Então, assim, quando você dá o remédio, eu sei que eu tenho lá uma chance de 10 a 20%, dependendo do remédio, de ter que trocar porque ele não funcionou. Mas a chance de eu tirar por efeito adverso é pequena, do tipo 1% ao ano do tratamento. Nossa, é muito baixo. Muito baixo. Então, assim, o resultado é, tipo, incrível. Eu falo por mim mesma, tipo, que transforma a vida da pessoa que tem essa trajetória carregando a psoríase, que não é uma doença fácil, não é uma doença tranquila. Tem crises, eu tive crises terríveis. Depois eu vou até postar para vocês verem o antes e o depois. O antes sou eu com crise e o depois é depois que o Dr. Wagner me tratou, tá, gente? Então, vocês vão ver, com psoríase e sem. Mas, assim, doutor, deixa um recado, assim, pro pessoal que está buscando uma solução para psoríase e acha que não tem solução, ou acha que comprar um remedinho, a pomadinha na farmácia vai resolver. Falar um pouco que a psoríase é uma doença séria, que tem efeitos, tem comorbidades e que precisa ser tratada dentro de um consultório médico. Em relação a quem tem psoríase, assim, olha, hoje é difícil a gente entender o porquê tem gente que não trata. Vou contar mais uma anedota aqui. Tá. Eu tenho um grande amigo, um dos meus melhores amigos de infância, que tem uma psoríase grave. É mesmo? E daí... Foi aí que você se inspirou ou não? Não, eu já estava no mundo da psoríase, mas Tá. ele me ensinou muito, eu aprendi muito com ele. É mesmo? Que legal. Então, era uma fase, né, que, por exemplo, eu tava começando a me diferenciar na psoríase, então assim, vai lá para os Estados Unidos aprender não sei o quê, daí volta, aí um comenta, Estudar outro comenta. bastante, né, doutor? Aí a gente tá lá no churrasco dos amigos, e dentro desses amigos próximos só tem mais um médico, um neurocirurgião, e a turma lá tem administrador, contador, tal, esse cara da engenharia. Aí os caras lá no meio do churrasco falavam assim, escuta, o outro lá não tá cheio de bereba aí? Pô, Wagner, você não foi lá pra fora, tal, vai tratar com ele. Aí ele marcava a consulta comigo, eu falava assim, ô cabeção, me arranje os exames que eu preciso começar a te tratar. Aí ele sumia. Aí, putz, dá, sei lá, 6 meses, 8 meses. É que talvez a pessoa acha que uma hora vai sumir, vai melhorar, mas isso não acontece, né, doutor? Então, ele foi me ensinando e eu cheguei até a outras conclusões, né? Não sei se é certo ou errado, mas lá no começo, eu acho que ele não estava maduro para tratar. Porque eu ficava até olhando assim e falava, pô, será que é aquela coisa, será que ele tem medo? Será que santo de casa não faz milagre? Porque assim, eu cresci com ele, desde 8 anos de idade e tal.
Aí a gente ia lá e falava assim, pô, eu tava lá 6 meses depois do churrasco, tava ruim de novo. Aí passava no consultório, sei lá, mais 2, 3 meses. E você sabia já que ele tinha, que ele Então, já mas tinha feito. aí ele chegava no consultório, ele foi acho que umas 3, 4 vezes lá, que era assim, cara, me traz esses exames pra eu avançar. Pra você avançar no tratamento dele. E ele sumia. Aí uma vez eu encontrei com ele lá, a gente se conhece num clube, e ele veio me trazer o convite de casamento dele. Eu falei assim, cabeção, você não vai me aprontar, chegar perto do casamento, você fala, ó, falta um ano pra você casar, cara. Você não vai chegar perto do casamento e querer que eu faça alguma coisa. Milagre. Não sei o que. Sumiu. Batata. Uma sexta-feira chuvosa, ele chega lá no consultório, meu casamento é semana que vem, tô todo ferrado. Todo cheio de lesões. Puta vida! E aí você tinha... Aí, ele casou com uma menina muito legal, e as mulheres cuidam da gente. Aí uma vez ela entra, olha como é velho essa história, né? Ele entra lá no Google Messenger, tava lá com o e-mail aberto, apareceu um... Wagner, que exames que o cara lá... Aí que ele foi perguntar. Não, é a esposa. A esposa. Aí não posso falar o nome dele, tá, mas que exame que ele precisa fazer? Eu falei, tal. Eu falei, beleza, ele vai marcar, mas ele já vai com os exames na mão. Aí você falou... Deu um tempo, chegou ele com os exames. Só veio pra crer. Aí, beleza, tal... prescrevi e tal, entrei com remédio. Até nisso, eu entendo como eu mudei, porque lá no começo eu iria por um caminho com ele e depois eu vi e falei, imagina, vai por aqui. Você foi se aperfeiçoando muito, né, doutor? O mundo mudou, o remédio é mais fácil conseguir, a gente tem outras coisas, entendimento melhorou. Estudou bastante também. Tudo. Hoje tem tecnologia, os congressos. Aí, enfim, entramos com remédio para ele e aconteceu o que a gente espera. Ele não teve efeito colateral nenhum e ficou ótimo e foi muito bem, obrigado. Nossa, que maravilha. E todos viveram felizes para sempre, até um churrasco. Uma vez a gente estava lá num churrasco. Até um churrasco? Aí ele me vira e fala assim, a gente lá tomando uma cervejinha, não sei o quê, e ele mudou, parou de fumar, começou a malhar, mudou o estilo de vida e tal. De vida. Aí de repente ele me vira e fala assim, meu, pô, por que você demorou tanto para me tratar? Eu dei um tapão na mesa e falei assim, seu sem vergonha. Quanto tempo você ficou sem trazer esses Ele me enrolou 4 anos, 5 anos. Então. Mas olha que interessante. Ele mudou, eu mudei. E até ele olha pra trás e fala assim, por que eu tive que passar por essa jornada? Aí eu brinco com ele, ô Lambão, porque você escolheu. Mas aprendemos os dois juntos e o resultado final é ótimo. Então assim, não vejo por que não tratar. Hoje a gente tem para casos... Muitas soluções, né, doutor? Para casos leves, moderados e graves, o entendimento mudou muito. Psoríase tem solução? Muitas. É uma das doenças na dermatologia que tranquilamente a gente trata melhor. Consegue controlar muito bem, consegue reduzir lesões, consegue reduzir a dor da artrite, consegue... E muitas vezes, ou pelo seu convênio, ou pelo SUS, gratuitamente. Pro brasileiro... Não tem trabalho, é só a pessoa querer, né? Pro brasileiro... É só querer. Não falta acesso a tratamentos e aos melhores tratamentos, sendo... remédio, creme, pomada, público, privado, imunobiológico ou não. Então, assim, não vejo sentido de não tratar. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Tudo bem. Hoje a gente tem bons tratamentos pelo SUS. Ah, mas ótimos, tem bons tratamentos pelo convênio. Eu tive, né? Isso. Ótimos. Então, no final das contas, assim, é uma mensagem de esperança. Se você tem esse problema, esse é um dos problemas que a gente consegue enfrentar melhor, com uma forma muito segura, com medicamentos muito bons, e não faz sentido você deixar uma inflamação que aumenta a chance de ter infarto, de ter derrame, que tem outras complicações de saúde, rodando aí no seu corpo. É isso, doutor. Eu acho que assim, você explicou tudo, falou muita coisa boa. Acho que como você mesmo falou, e é uma coisa que eu acho que eu vou ficar... vai ficar gravado para mim, assim, de você falar, é uma mensagem de esperança, é um conselho de esperança. Gente, não desiste. Procura um dermatologista, vai atrás do tratamento, não desista do tratamento. Se não deu certo a primeira, vai dar certo na segunda ou na terceira. Quer ver uma coisa? Isso eu acho que é importante, não doutor? Que a gente esqueceu de falar.
muito. Mas é aquela coisa, pessoal, cuidado com as informações que vocês veem. Então, recentemente, teve lá uma matéria sensacionalista num site aí meio famoso aí. Achamos a causa da psoríase. É verdade, eu vi. Aí você fala assim... Descobriram a causa da psoríase, eu vi. Pois eu vi. Aí depois foram... Aí você pega o artigo e como Coitado, a gente... isso dói no coração dos dermatologistas, gente, dos médicos, ó. Ó, dói. Não, dói aqui no peito. Eu gostaria de achar uma causa, o culpado, sabe como é? Lembra o jogo do detetive? O culpado é o coronel Mostarda. O culpado dessa doença. Então, mas ela é uma doença mais poética e mais complexa do que isso. Então, assim, acharam uma proteínazinha que talvez pode ser um alvo de terapia em uma das formas da psoríase, que é a psoríase provavelmente pustulosa, que ela tem alguma coisa. Gente, a ciência, ela vai avançando, a gente acha coisas novas, é legal, mas tem um pouquinho de cuidado. Com o que você vê na internet. Isso, e o que me estarreceu ainda mais, assim, se você... Você leu a matéria, gente? Foi um absurdo. Eu fui ler o trabalho. Não tem fundamento nenhum. E os comentários eram um negócio assim, não bebe leite vai curar a psoríase, dá vitamina D vai curar a psoríase, porque eu fiz... Eu falo, gente, tem isso. Procura várias fontes, procura fontes com credibilidade. Sociedade Brasileira de Dermatologia, o SBD, gente, que é muito importante. Vocês querem saber de alguma informação crível, verdade sobre as doenças dermatológicas, não só a psoríase, o SBD é uma fonte incrível. E também segue o doutor. Depois eu vou passar já os contatos dele para vocês seguirem. Lá na minha página, assim, puxa, esse é um trabalho que eu sempre procurei fazer. Então, assim, se tiver dúvida tal, coloca aqui, a gente vai respondendo. Isso é muito legal. Muitas vezes vem dúvidas interessantes que a gente grava videozinho, fala alguma coisa, porque o pessoal às vezes precisa de informação de qualidade. E essa é uma das doenças... Informação de qualidade, você falou tudo, doutor. Mais estudadas e que eu desconfio daquelas pessoas que têm soluções milagrosas que só ela sabe. Isso, doutor, só fazendo um adendo que a gente já está quase encerrando aqui, mas assim, você falou de soluções milagrosas e tem muita gente que me segue e que vai nessas ondas. Essa pomada que cura a psoríase. Mistura milagrosa que cura não sei o quê. Eu falei, gente, você acha que um laboratório ia ficar anos e anos estudando um imunobiológico para tratar a doença, sendo que uma mistura com com milho de urubu. Isso, com milho de urubu ia curar o negócio? É muito mais barato, gente. Você acha? A gente virou mexer. Então, assim, essas coisas, essas dicas. Eu acho legal, doutor, você dar uma dica, você como médico, com a competência que você tem, falar dessas receitas milagrosas, assim. Uma vez, a gente tem um grupinho de quem estuda psoríase no Brasil, a gente chama os psoramigos, é um grupinho que legal. Mais ou menos uns 50 que legal, tem meio que a ver com amigos com psoríase, né? Vocês do lado de lá, a gente tá junto aqui. Tudo bem. E uma vez alguém levantou esse tema, né? Aí o pessoal lá do Rio de Janeiro, pessoal muito bacana lá, fala assim, eles chegaram a fazer pesquisa, eles pegaram, porque tem algumas dessas que são pomadas mais clássicas, que o pessoal vende como da cura da psoríase. Aí eles pegaram várias dessas pomadas, doutor, é tanta coisa. E fizeram análise numa faculdade de farmácia no Rio de Janeiro. E todas elas tinham corticoide de alta potência. Então. Aí fala assim, gente... Aí depois vem corticoide, depois vem o efeito rebote, que só piora o seu quadro. E o pior, escondido. Né? Porque eles falam, uma cura milagrosa. Tem que constar lá que tem É areia do Mar Morto, não sei lá das quantas, tal. Mas ele fala assim, ele bota qualquer porcaria lá e bota o corticoide. Aí o corticoide realmente ele vai reduzir no primeiro momento. Isso. Vai aliviar suas lesões no primeiro momento, porque é um anti-inflamatório potente. Mas não vai resolver o problema e depois vai vir muito pior. Não é isso? Tô certa, doutor? E outras coisas, como você está usando uma ferramenta que não sabe que está usando, ela começa a dar atrofia, começa a dar estria, começa a dar outros problemas. Isso, verdade. O corticoide dá esses problemas então, mesmo. Assim,
é uma ferramenta muito boa, mas assim, gente, tem que saber usar. E o cara que esconde é um filho da mãe. E não caia nesse charlatanismo. Pois é, doutor, isso acontece muito. Doutor, eu queria agradecer demais você, assim, a gente já se conhece já faz muitos anos e a gente tem uma parceria, assim, muito, muito boa. O doutor me convidou para estar aqui, eu sou convidada hoje e com esse magnífico médico, que não é só um magnífico médico, é uma pessoa maravilhosa, um ser humano maravilhoso, porque eu acho que para ser médico precisa ser uma pessoa maravilhosa também, para cuidar de pessoas, né? Então, essa parceria é a parceria do Dr. Wagner Galvão, dermatologista fantástico, maravilhoso, e do Amigos com Psoríase. Então, você pode seguir a gente lá nas nossas redes sociais, Instagram. Fala aí, doutora, a sua... O Imunodermato, que eu estou sempre lá respondendo as perguntas, postando. Me segue lá, é sempre um prazer. Gente. E é Clínica Proderma, tá, gente? Se vocês quiserem buscar lá a Clínica Proderma para conversar com ele, quem está aqui em São Paulo, joia. E a nossa é Amigos com Psoríase, @Amigos com Psoríase, e a gente tá lá. E assim, a gente vai ter muito mais encontros, eu espero de ser agraciada com muito mais encontros com essa pessoa maravilhosa, pra gente falar de psoríase, ajudar pessoas, esclarecer sobre o assunto e acolher todos vocês, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado. Mandem dúvidas e bora tratar isso aí. Manda dúvida, digita lá pro doutor que ele vai responder.